Ótimo, beleza. Então, o tema que a gente está trazendo hoje é sobre a união da tecnologia 4.0, que a gente está ouvindo falar o tempo todo na mídia, né, com neurociências, né, e o que isso impacta, pensando em empresa, o quanto que isso é uma vantagem competitiva ou é uma questão de sobrevivência, né, e à medida que a gente for mostrando os caminhos, as oportunidades que a gente tem, a gente vai responder ao final esse questionamento. Obrigado por ter passado pelo currículo todo, nem precisava. Era só para mostrar assim que, para além de psiquiatra, a gente tem alguma experiência em gestão e em tecnologia como um todo, nessa parte de algoritmos, ciência de dados, inteligência artificial, né? A gente trabalha com algumas equipes aí, e um time muito bom. A gente tem um time aqui no Rio Grande do Norte, tem em São Paulo também um time grande que a gente está até ampliando. Então, era mais para passar um pouco sobre isso aí. Então, vamos lá. Vantagem competitiva ou sobrevivência? Primeiro, ponto é o seguinte, quando a gente está falando de neurociência, né, a gente está falando de cérebro, especialmente. E uma coisa que eu sou suspeito para falar, para ser psiquiatra, né, mas eu não consigo ver de outra forma, pode ser até uma questão bem enviesada minha, mas toda vez que você vê a causa e a solução de todos os problemas, é no cérebro humano. Porque se você está feliz, se você está triste, se você está indiferente, se você está vivo, né, o valor que você dá para algo ou não, está tudo no cérebro. E o peso tão grande para o cérebro, enfim, até difícil chamar de órgão, né? Mas, enfim, para essa parte do nosso corpo, que é a nossa essência, que mostra quem nós somos, né? Esse pedaço de nós que pesa 1,5 kg, mas que coordena todo o restante, né? Todo o restante do corpo serve para a nossa experiência de vida que está no cérebro, né? O papel central do cérebro já é visto há bastante tempo. A gente tem aí a pintura da Capela Sistina de Michelangelo, que o criador, né, ele se inspirou em estudos de anatomia do encéfalo, né? Então, o criador, ele reservou o papel aí do cérebro. Então, a causa e a solução de todos os problemas está na nossa mente. E aí, o que a gente coloca? A vida está no cérebro. Então, desde que há 500 mil anos atrás, né, a nossa espécie teve uma mudança significativa, surgiu o Homo sapiens, né? Então, essa estrutura tão complexa que a gente tem, está tudo ali. Desejo, medo, inteligência, vontades, eu quero isso, não quero, né? Enfim, vou fazer isso. Emoções, tristeza, alegria, felicidade, raiva, comportamentos, né? Crenças diversas que a pessoa tem, os valores dela, está tudo ali. A vida mora dentro do cérebro. E aí, já pegando um pouco até dentro de empresas. Então, se a gente está falando de cérebro, estamos falando de mente humana, de pessoas, né? Peguei aqui um slide do Balance Scorecard e colocando, né, áreas em que são atuadas dentro das empresas, né? Financeira, cliente, processo interno, aprendizado, desenvolvimento, enfim. Eu coloquei o seguinte, onde está o triângulozinho? São áreas, assim, que pessoas, fundamental, certo? Então, assim, reter clientes, orientar a empresa, elevar o clima, promover o bem-estar, atender amavelmente, isso aí é fundamental. Você está pensando em ter pessoas sendo desenvolvidas em cima disso. Mas olha o que é interessante. O que tem a bolinha, na verdade, mesmo que o foco especial, principal, não sejam as pessoas, são coisas que são feitas por pessoas, né? Então, quem que vai incrementar a rentabilidade, garantir a competitividade, são pessoas pensando, grupos pensando ali, seja na parte financeira, melhorar a liquidez e tudo. Se essa pessoa não estiver bem, se o cérebro dela não estiver bem, né? Se o raciocínio não estiver bom, isso vai atrapalhar o trabalho dela. Então, assim, a visão de que antes existia nas empresas, que o RH e a área de pessoa é uma e as outras áreas são outras, é uma visão já ultrapassada, né? Então, assim, pessoas é a empresa inteira. Assim como hoje em dia a gente fala, inovação é a empresa inteira, né? Pessoas também é a empresa inteira, porque toda a empresa são feitas de pessoas, né, no seu corpo de colaboradores. Os clientes são pessoas, os fornecedores são pessoas, né? O tempo todo a gente está falando de pessoas, mente humana, cérebro humano.
Basicamente é isso aqui, quando a gente tem uma empresa, em qualquer área, em qualquer setor, em qualquer departamento, né? São várias mentes, várias cabeças, né? Várias vivências, várias experiências de vida que estão interagindo entre si. Então, beleza. Por óbvio, então, sabendo disso, que decifrar o cérebro humano, né, a mente das pessoas, tem um valor incalculável. E, de fato, ao longo da história, a gente teve diversas, dezenas e dezenas de áreas que entram nesse assunto. A filosofia, a psiquiatria, a psicologia, enfim, sociologia, né, os relacionamentos entre as pessoas, as culturas que a gente vê na antropologia, e por aí vai. Política, gestão de pessoas, beleza. Então, várias áreas que estão implicadas em tentar entender o cérebro humano ao longo da história. Mas sempre, todas elas se esbarram num ponto. A dificuldade da complexidade que esse cérebro nosso tem, certo? Uma complexidade de informações, né, de dados e de interação dessas informações e que começam a gerar muitas confusões, e aí você começa a achar que determinada conclusão está certa, mas aí são informações demais e não consegue se avançar a partir disso. Então a gente tem um cenário que a gente entende que o cérebro humano é a estrutura mais interessante, a estrutura mais complexa, a gente pode dizer assim, do universo, até onde a gente sabe, né? E que decifrá-lo tem um valor absurdo, né, para as pessoas, para a humanidade em si, só que a humanidade tem tentado, mas tem encontrado uma barreira, porque essa complexidade em si tem dificultado avançar. Então aí é um ponto, as conclusões, né? Entender as pessoas sempre foi um desafio. E aí vem um outro ponto, se a gente não entende essas pessoas, né, a gente não consegue extrair o melhor delas, extrair o melhor de nós mesmos, né, de nossos familiares, de nossos colaboradores, né? E aí vem um terceiro ponto, isso até tem sido feito de uma forma mais intuitiva, na maioria das vezes, né, por conta dessa complexidade que são as pessoas, os relacionamentos, né? Só que, fazendo de forma intuitiva, você não garante um resultado tão bom, tão estável. Então, isso no final da história tem limitado o sucesso, certo? Então, o sucesso das abordagens até hoje sobre as pessoas tem sido limitado, né? E, no fim, pode até isso gerar um certo conformismo. Pessoas são difíceis mesmo, né? Não, isso aí é muito complicado. E aí o que tem um conformismo, que se vê uma dificuldade, se deixa um pouco para o lado, né? Mas aí tem uma boa notícia. A gente está num momento muito especial da história, né? Uma oportunidade para, enquanto pessoas, enquanto humanidade, enquanto ser humano, a gente se reinventar e evoluir. E que oportunidade é essa? A oportunidade de usar a tecnologia 4.0, a computação em nuvem, a inteligência artificial, a mineração de dados, a ciência de dados, para entender melhor as pessoas, para processar esses dados de forma mais rápidas e chegar a conclusões que antes, né, ou dariam muito trabalho, ou seriam muito difíceis, ou ficavam apenas na esfera de intuição, né? Não era algo que você conseguia passar adiante. Então, antes você tinha, vamos dar um exemplo, então, antes você tinha um líder, né, um bom líder e tudo, você tentava especular por que ele era bom líder. E aí você escrevia vários livros, né? Mas hoje você consegue entender por que ele é um bom líder para aquela equipe e, às vezes, por que ele não vai ser um bom líder em outra equipe, né? Então, isso é um exemplo dentro de empresas. E, na mesma linha, a gente poderia ter vários. Hoje, o que a gente tem, essa oportunidade da ciência de dados, de coletar dados sobre pessoas e entender, de fato, por que alguns comportamentos ocorrem, né? Por que algumas coisas funcionam e por que outras não. E é esse o ponto. Essa a conexão, né? É você usar a tecnologia para entender o cérebro humano e disso, né, extrair todo o potencial, todo o poder, toda a oportunidade que entender esse cérebro pode trazer. E aí vem o ponto. Entender a mente humana está se tornando cada vez mais acessível com essa ciência de dados comportamentais, né? Hoje a gente consegue desvendar, consegue descomplicar toda essa complexidade que a gente colocou, a gente consegue descomplicar
consegue trazer a resposta daquilo que às vezes ficava escondido embaixo do tapete, né? E consegue trazer resultados palpáveis com isso de uma forma muito rápida, né? E até, enfim, às vezes até fácil, parece até fácil no final da história, né? E é fácil porque aí que é o ponto. A gente precisou, olha como é que é engraçado, a gente precisou construir uma inteligência artificial, né? Construir redes neurais, machine learning, deep learning e tudo mais, para começar a entender a gente mesmo, entender o que tem dentro da nossa cabeça, né? Mas hoje em dia, com isso, com esse cruzamento de dados, com esse trabalho, com esses avanços da neurociência sendo trabalhados por dados com inteligência artificial, a gente consegue avançar nesse entendimento sobre as pessoas. E aí, o efeito disso é essa comparação. Antes, um arado, né? Um arado, um dia eu estava vendo, parece que uma pessoa com arado consegue, por ano, dar conta de, parece que, não sei se é 2 hectares, 3 hectares, uma pessoa só com um arado por ano, né? Com uma máquina igual essa aí, são milhares de hectares, né? E uma pessoa só, né? Então, assim, é o poder da tecnologia a serviço, né, da produtividade, a serviço do homem, das pessoas, né? Enfim, um arado lá com uma pessoa, a produção de alimento é uma, com esse equipamento abaixo, né? A produção é infinitamente, não digo, mas assim, centenas ou milhares de vezes maior, né? Com uma tecnologia que mudou. E aí, onde que tem o impacto dessa questão de ver a neurociência dentro das organizações? A gente tem de otimizar a pessoa certa, no lugar certo, mais cedo. A gente estava fazendo entrega para um cliente, né? E eram exatamente esses pontos que a gente estava trabalhando, né? Como gerir uma pessoa que tinha dentro da equipe desse gestor, né? Os potenciais ocultos, né? Então, assim, às vezes você tem uma mina de ouro na sua empresa e não é visto. A gente encontra isso com frequência. Uma pessoa que tem um potencial muito bom para N atividades, enfim, e às vezes a empresa está precisando daquilo e aquela pessoa, às vezes, está num departamento e não foi descoberta. Corrigir alguns pensamentos enviesados, né, isso também tem um poder muito significativo, né? Melhorar a inteligência, saúde emocional, ganho em produtividade, hoje não é o tema, mas hoje em dia, se a gente pegasse um dos itens isolados, globalmente, saúde emocional é uma das maiores perdas que as empresas possuem. É quase uma perda de 4% do PIB global. É absurdo o resultado, né, que isso impacta, né? As pessoas com problemas de depressão, ansiedade, burnout e tudo. Então, assim, e não são vistas, não são descobertas, não é feita uma intervenção precoce sobre isso. Aumento de receita, claro, se você consegue pessoas mais aderentes com a vaga, elas vão vender melhor, vão atender melhor o seu cliente, né? Vão ser mais criativas, né? A gente tem um case aí de um cliente que aumentou em 20%, uma empresa médio, porte, aumentou em 22% em 6 meses o faturamento, depois que a gente implementou uma solução de ciência comportamental. Redução de custos, né? Essa é a parte, talvez, uma das mais fáceis, né? Você reduzir despesas na folha, com turnover, com absenteísmo, né? Sinistro, processos trabalhistas, né? Redução de custos com terceirizados, a gente faz isso o tempo todo também. A gente explica até para a empresa, olha, você tem um time muito bom, grande, você tem N pessoas aqui, vamos atribuir algumas funções para algumas pessoas, a gente está vendo que ela tem as características ideais para isso, a gente monta o time, monta o processo de decisão, a gente simula dentro da empresa como se fosse o cérebro de uma pessoa e as pessoas ali como se fossem os neurônios, vamos colocar assim, né? Uma vez depois dessa avaliação, começa a se gerar mais informação dentro da empresa e você, na hora que vai para o terceirizado, você não precisa passar tudo para ele. Você já reduz o trabalho do terceirizado e aí você também acaba reduzindo o custo. E o outro ganho, que é esse que a gente está tentando quantificar cada vez mais para as empresas, para mostrar o benefício, que é o ganho de bem-estar, né? No clima, no engajamento, porque essa dinâmica de ganha-ganha é muito boa. Uma vez que os colaboradores estão mais felizes, né? Estão mais empolgados, eles estão mais engajados, é bom para todo mundo, né? Se o clima está melhor, né? Então, esse ganho de bem-estar, de clima, de engajamento, é benéfico para o colaborador e para a empresa. E aqui, o ponto é o seguinte, o uso da tecnologia com a neurociência, o que proporciona? Né?
Ganho de eficiência. Você vai fazer mais com menos em menos tempo. Ponto. Certo? Mais com menos em menos tempo, com menos dor de cabeça, com menos estresse. E aí vem um outro ponto também, uma possibilidade de inovar, né? Usando o próprio capital intelectual, né, da empresa e pensando de uma forma diferente. Você pode também gerar inovação, às vezes, com o seu próprio time, com a sua própria equipe, é possível. E onde isso se dá, né? Em que local da empresa se dá? Em todos, mas às vezes de forma diferente, o enfoque é diferente. Então, no operacional, você está pensando em engajamento, em adequação com a cultura, responder às demandas da liderança, reduzir turnover. Talvez esse é alguns dos enfoques no operacional. Já na média liderança, você está pensando o quanto que ela tem que liderar bem o time operacional, né? Cumprir e cobrar metas, né? Enfim, avaliar desempenho. Então, você já muda um pouco a postura, mas a neurociência com a ciência de dados pode te trazer isso. E na grande liderança, na alta gestão, você avalia o processo de tomada de decisão, como pensar melhor, né? Dentro de um pensamento até de conselho, muitas vezes, né? Ver todo o patrimônio intelectual da empresa, ter um acompanhamento sobre isso. As empresas têm um balanço, e esse balanço, enfim, às vezes levantado trimestralmente, né? Imagine levantar o balanço trimestral do seu patrimônio intelectual, certo? E perceber as oportunidades e prever riscos. E a gente sabe, tudo que é preventivo gera economia de gastos, né? Você, quando prevê, você intervém precocemente, você tem uma perda menor, né? Enfim, ou você evita de ter uma perda significativa. E aí a gente chega na primeira parte. Então, por que é uma vantagem competitiva? Porque usar a ciência de dados comportamentais para fazer a gestão do patrimônio intelectual acaba trazendo um benefício muito estratégico. A empresa que começa a usar uma ciência de dados comportamentais, começa a ter todos esses benefícios que a gente comentou, ela começa a ter uma vantagem competitiva sobre os demais que ainda não estão fazendo, né? Então, se ela consegue implementar isso, gerenciar e seguir, certo? Ela consegue ter um diferencial perante a concorrência. Tudo bem. Então, onde entra a parte da sobrevivência? Uma frase interessante: eu me sinto um dinossauro. E quem não se sente assustado com as mudanças atuais é porque não sabe direito o que está acontecendo. Essa frase eu acho que é do ano passado ou do ano retrasado, 2019, 2018, de uma pessoa que é um pouquinho conhecida, às vezes, no meio empresarial. Jorge Paulo Lema. Então, assim, quem não está assustado com as mudanças é porque, de fato, não sabe o que está acontecendo, né? Eu gosto de dar esse exemplo, quando às vezes a gente vai falar de inovação, que a gente tem Paris, uma foto de 1890 e 1920. É a ópera de Garnier lá em Paris. 30 anos separam uma foto de outra. 30 anos. Mas você vê que numa foto, você tem carroça, cavalo, no outro são carros, né? As roupas também mudaram, enfim, a eletricidade que estava começando a chegar, o metrô, né? Enfim, e outras coisas. Uma foto, 30 anos, né? A gente pode até detalhar um pouco mais. Em 30 anos, a gente saiu de um cenário que eram velas, tochas, lamparina, cavalo, roupa, a pessoa tinha uma, no máximo duas, né? Mandava carta, mensageiro, né? Tinha epidemia o tempo todo, constante. Em 30 anos, você teve com a disseminação da eletricidade, luzes, eletrodomésticos, carros, aviões. Em 1920 já tinha isso tudo. Produção em massa, né, de roupas, de bens de consumo, telefone, TV, rádio. Surgiu a indústria do entretenimento, né, cinema, turismo, esporte. Você teve benefícios na saúde, com saneamento, reduziu as epidemias. 30 anos. A humanidade mudou. Muitos historiadores até colocam isso. A humanidade mudou, mas nessa transição, nesse intervalo de tempo, né, de 30, 40 anos que seja, do que se olhar os 500 mil anos antes do tempo, desde que a gente estava correndo lá nas savanas africanas, né? Então, assim, 30 anos de uma mudança absurdamente acelerada por conta, aqui a gente estava ainda na segunda revolução industrial, que foi uma das mais impactantes, né? Então tá aí, 30 anos a humanidade mudou mais
do que 500 mil anos antes. E algumas tecnologias que propiciaram isso, eletricidade, que já tinha sido pesquisado, iniciado, vários cientistas relacionados a ela, né? O motor a combustão, o processo de produção em massa com Ford, a microbiologia, a própria adesão da ciência como um todo em diversas áreas, né? Que permitiram essa mudança tão profunda em tão curto espaço de tempo, né? E hoje? Hoje a gente tem, com a internet, né, computação em nuvem, acesso ao conhecimento. O que isso está implicando na sociedade, né? A gente está vendo que, às vezes, os detentores, antes de conhecimento, não estão tendo tanto vez e voz, né? Às vezes, fake news, deepfake, né? Enfim, uma série de coisas que está partindo disso por esse conhecimento disseminado de fácil acesso. Inteligência artificial, né? Isso já está atuando muito e vai crescer absurdamente nos próximos anos, né? Por quê? Porque ganha eficiência, porque resolve muita coisa, né? A inteligência artificial, a ciência de dados, processamento de dados, computação quântica, que esse ano, né, ficou pronto o primeiro computador quântico, abre uma série de possibilidades, e neurociência, controle, manipulação versus evolução do ser humano. Antes, quando eu falava isso, até por ser psiquiatra, o povo achava assim que parecia um pouco de viagem, parece meio doido, falando de manipulação da mente. Agora, que bom, o Netflix fez um favor de colocar lá um filme, né, que trata exatamente disso. Exatamente disso. O quanto, né, hoje, já existe, por parte de grandes players, né, essa manipulação do comportamento, do pensamento, das emoções, né, através, em especial, de redes sociais, certo? Então, esse é um outro tópico. Mas aí a gente até faz o questionamento aqui. Manipular as pessoas ou evoluir as pessoas, certo? Enquanto Mind True, enquanto, né, eu até enquanto médico, o que a gente quer é evoluir as pessoas, né? Apesar que a maioria dos grandes players estão mais preocupados em conseguir manipulá-las, né? E onde a gente já vê neurociência aplicada, que já é assunto, a Cambridge Analytica, teve a eleição do Trump, o Brexit, neuromarketing, muitas empresas já usam estratégias de neuromarketing, vendas, política. Eu já vi algumas palestras de marqueteiros profissionais, né, políticos, citando áreas do cérebro, processo de tomada de decisão, enfim, detalhes de como deve abordar ou deixa de abordar para ser mais persuasivo, né? Controle populacional por alguns governos, já coletam dados com esse objetivo, né? E como manipular as pessoas, principalmente, em especial, governos autoritários, né? Investimento das maiores empresas de tecnologia, né? A gente tem Facebook, Apple, Alphabet, que é a dona do Google, né? Amazon, Microsoft, em inteligência artificial aplicada em neurociência comportamental. Investiram bilhões nos últimos anos, né? Nesse tipo de tecnologia. Para quê? Para quem tem, por exemplo, uma rede social, um e-commerce e coisas do gênero, é para ali viciar, manter a pessoa ali, né? E vender, tentar controlar, manipular, empurrar aqueles produtos no processo de venda, certo? Então, assim, isso já é usado, já é realidade. Por isso que quando a gente está falando de sobrevivência, não é exagero, isso já está sendo feito. Né? Já está sendo feito com empresas grandes em alguns pontos e tudo. Isso é aqui saiu agora. A Cambridge Analytica, a primeira vez que eu ouvi falar foi em torno de 2017, se eu não estou enganado. Mas a gente já levantava essa possibilidade em algumas reuniões do que eles fizeram em 2013. E era exatamente quando eles estavam surgindo. Então, eles estavam surgindo ali quietinhos, caladinhos, 2013, 14, né? Tendo o resultado, né? E aí foi aparecer agora, mais recente, 2018, né, que foi ter o problema, o escândalo lá com o Facebook e tal. Então, assim, muitas empresas podem estar fazendo o que a gente está comentando aqui agora, nesse momento. E eles vão crescer, vão ocupar espaço, vão passar igual um trator por cima dos concorrentes, onde quer que seja, né? E aí depois que vai se descobrir que já estava sendo feito, porque ninguém está contando. É um exemplo como esses, né? Uber, Netflix, enfim, o Uber que pegou, não que pegou, vamos colocar assim, mas que a mudança que ele gerou, né, na vida dos taxistas, dos mais diversos cantos do mundo, né,
a Amazon com os varejistas, Netflix, né, com todo uma cadeia de entretenimento e por aí vai, né? Enfim, o WhatsApp, né, que praticamente eliminou uma boa parte da receita das empresas de telefonia, né? Então, assim, essas empresas podem ter certeza, elas estão super atentas, a gente sabe disso, a gente acompanha com essa questão da neurociência com ciência de dados, né? Microsoft tem patentes disso, Microsoft comprou uma empresa por bilhões para ter patentes disso. A IBM também, enfim, Google, o Facebook e por aí vai. Esse é o ponto. Todo mundo quer conseguir colocar alguma coisa dentro dessa caixinha aí, que é a nossa cabeça, né? Todas essas empresas estão já fazendo isso, né? Esse é o ponto. A batalha pela mente já começou. Aderir à tecnologia não é nem mais uma questão de escolha. É uma questão de sobrevivência de fato. Aqui a gente cita bem por alto algumas empresas que usam a nossa tecnologia, algumas a gente faz pesquisa, né? Tem um INSPER aqui, enfim, algumas empresas, estou só passando, né? Que eu vou passar bem rapidamente, né? Um exemplo, citei essa questão de neurociência aplicada em outras áreas por essas grandes empresas aí. Vou passar bem rapidamente alguns cases que a gente tem. Uma empresa do Sudeste, essa de Minas, né? É uma empresa de quase 200 colaboradores, e o NPS antes e depois da nossa intervenção em 6 meses, né? Realocação, engajamento, liderança, clima, saúde emocional, seleção de pessoas, tudo isso que foi feito, e o resultado em 6 meses. Aquele NPS, quando a gente chegou, era um NPS que estava se mantendo já há algum tempo. A gente ainda não quantificou, são dados bem recentes, a gente ainda não conseguiu quantificar todo o impacto financeiro, né, que a gente está aguardando aí o fechamento do trimestre com a empresa. Mas, enfim, o nível de satisfação deles, o NPS deles com a gente é bem alto, né? Uma outra empresa, esse dado aqui é bem interessante pelo seguinte, é uma empresa se eu não me engano, é de São Paulo, Essa empresa, ela estava com problemas diversos, não sabia o que fazer, estava contratando psicólogos para o time, não sabia direito onde atuar. E eles faziam pesquisa de clima antes, né? Era esse o resultado. O povo está satisfeito, alguns indiferentes, uma pesquisa anterior que eles tinham. Quando entramos, fomos ver de outra forma. Aí que é o ponto, né? Você sabe que as pessoas mentem em pesquisa de clima, então, usando recursos de neurociência, você vai atuar de um jeito indireto, você vai ver de outras formas. Isso com a neurociência e a ciência de dados. Cruzando dados, a gente viu que o cenário era diferente do que eles imaginavam, né? Então, a gente viu que, na verdade, a quantidade de pessoas satisfeitas era menor, né? Aquela pesquisa de clima anterior era enviesada e a gente não considerou no trabalho. Então, por isso a gente preferiu fazer uma outra de uma forma indireta, cruzando dados. Resultado pós-intervenção, esse daqui foi, eu acho que até, se eu não me engano, em 3 meses, né? Em 3 meses. Foi intervenção com algumas lideranças, algumas políticas que a gente solicitou que a empresa adotasse, algumas recomendações de como gerir algumas pessoas, e teve essa melhora, se eu não me engano, essa empresa de São Paulo, esses números, eu acho que tem pouco mais de um mês, esse número de acompanhamento deles. E essa daqui é uma empresa aqui do Nordeste. Essa empresa estava com o faturamento no ano de 2019 estagnado, caindo, menor do que essa faixa aqui. Essa empresa aqui do Nordeste, empresa de médio porte, a gente começou a atuação em meados de fevereiro, nesse momento aí do gráfico, né? E o resultado que a empresa teve depois, né, de faturamento. Então, foi feito realocação, contratação de pessoas, montamos times ágeis, clima, engajamento, várias coisas ao mesmo tempo. Por quê? A empresa precisava de resultado rápido, né? E com a tecnologia a gente consegue fazer muita coisa de forma rápida, né? Teve um outro caso, não foi nem tanto essa empresa, foi uma outra empresa que comentou com a gente que a gente entregou em menos de um mês mais do que uma consultoria que estava lá quase 1 ano e meio, né? Então, do que a gente entregou de informação, de diagnóstico, né? E em seguida começamos a acompanhar os planos de ação. E aí, retomando, então, a questão,
Tecnologia 4.0 e neurociência, vantagem competitiva ou sobrevivência? É os dois. A velocidade da adesão é que vai fazer a diferença, né? Entre construir, a empresa conseguir construir uma vantagem competitiva ou correr atrás depois para sobreviver, né? Quando dá tempo, se der tempo, se for o caso. Essa é a resposta para essa pergunta que a gente levantou. E eu agradeço, estou deixando aqui até o meu e-mail dentro da empresa, tem também um WhatsApp pelo QR Code, né? Se quiserem falar diretamente conosco. E vou abrir agora até para as perguntas.